Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à terceira live da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. Eu sou o professor Daniel Nassif, professor da Universidade Federal de São Carlos, e eu vou ser o moderador de hoje dessa nossa live. O tema da nossa live de hoje é agrometeorologia no semiárido brasileiro, uma região extremamente importante aqui no nosso agronegócio, e nós vamos assistir aí a três grandes nomes aí, palestrantes, para essa região aí na agrometeorologia. Então, agradecemos o apoio da FEALC e da Exalc Clima para a organização dessa nossa live e o patrocínio da Campbell Scientific. Hoje eu convido os nossos palestrantes, o professor Dr. Bergson Guedes Bezerra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a pesquisadora doutora Magna Suelma Bezerra de Moura, da Embrapa Semiárido, e o professor doutor Thierry Jorge Freire da Silva, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Aproveitem e acompanhem as nossas redes sociais. Então, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram e temos um canal do YouTube. E também faço um convite para todos a fazerem parte da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. Entrem no nosso site www.sbagro.org para maiores informações. Em breve nós iniciaremos nossas palestras e após as palestras enviem as perguntas para que os palestrantes possam responder e a gente possa debater e discutir sobre o tema. Então, eu convido aqui o professor Dr. Bergson Guedes Bezerra. Professor Bergson, tudo bom? Boa tarde. Agradeço a participação, professor Bergson. Então, para iniciar a nossa live, iniciando as nossas apresentações, o professor Bergson, ele é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lotado no Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas, é professor do curso de graduação em Meteorologia e do programa de pós-graduação em Ciências Climáticas. É líder do GEOMA, o grupo de estudos observacionais e de modelagem da interação biosfera-atmosfera. Integra o INCT, ONDA CBC, né, que é o Observatório Nacional da Dinâmica da Água e do Carbono do bioma Caatinga. Atua na área interação biosfera-atmosfera com ênfase nas trocas de energia e massa em ecossistemas tropicais. Então, professor Bergson, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de participar da nossa live e fique à vontade para iniciar a palestra. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado à Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. E, ao mesmo tempo, parabenizar pela iniciativa, né, da gente estar aqui sempre falando de temas, né, tão relevantes para a agrometeorologia. E hoje, em especial, para o semiárido brasileiro, né, região da qual a gente é nativo, digamos assim, né? Aqui compartilhando. Eu só quero que alguém me confirme. Estão vendo a minha apresentação? Sim? Sim, está aparecendo sim, professor. Tá, muito obrigado. Ok, então eu sou o professor Bergson Guedes Bezerra, né? E desde que a gente teve o convite para fazer essa live, que era a agrometeorologia do semiárido, me propus a falar sobre o semiárido brasileiro em si, né, na questão climática e a questão da região, né, e caracterizar um pouco o clima semiárido para quem ainda não conhece, né, o clima e a região semiárida, que aparentemente são a mesma coisa, né, mas aqui às vezes não são tão coincidentes assim, né. Todo estudante de graduação da área de ciências ambientais, né, e de pós-graduação, ele teve já contato em algum momento sobre a definição das regiões semiáridas, né,
O método mais usado, mais propalado, né, o mais utilizado, o mais popular, é aquele da razão entre a precipitação e a evapotranspiração potencial, né? E lá você tem uma faixa de valores que a sua região, o valor climático esteja ali dentro daquela faixa, ele é considerado semiárido, né? Isso é quase consenso no mundo inteiro e é assim que é definido as regiões áridas e semiáridas e subúmidas, etc., do mundo inteiro, né? No Brasil, me parece que ainda não chegou-se a um consenso, né? Em menos de 20 anos, nós já tivemos a expansão do semiárido, a redefinição do polígono do semiárido 3 vezes, né? Isso aqui em 2005, né? Agora, mais recentemente, não sei quando foi exatamente, e agora, o ano passado, essa redefinição com saída de municípios, entrada de municípios, de modo que hoje, atualmente, essa é a delimitação do semiárido brasileiro, né? E aí eu não sei quais os critérios, nem quais foram as regras estabelecidas, mas, enfim, essa é a região oficialmente definida por uma portalia ministerial, ou por uma definição, ou por uma determinação de algum órgão, no caso agora a SUDENE, né? Antes, a primeira delimitação foi via Ministério da Integração Nacional. Bom, mas para a gente que é nativo da região do semiárido, talvez a melhor definição que temos do nosso semiárido, a delimitação, essa é a delimitação atual, é o do bioma Caatinga, né? O bioma Caatinga talvez seja o mais eficiente bioindicador da existência do clima semiárido, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, a Caatinga ela abrange quase toda a região semiárida, das delimitações antigas, né? Agora, com essa nova delimitação, ela adentrou no Cerrado e adentrou até na região de Mata Atlântica, nessa região aqui do Espírito Santo. Mas isso aqui é a região semiárida mais pura, mais dura, né? Que, independente da portaria ministerial, da definição de algum órgão, ela vai ser semiárido sempre, né? E, para a gente entender, eu peguei aqui a normal climatológica do IMET, peguei até a mais antiga, que já está mais consolidada, e aqui está claro, né? Não precisa de nenhuma portaria para a gente saltar os olhos aí e ver a região semiárida, a região onde registra, né, os menores volumes de precipitação, isso climatologicamente falando, né? Predominantemente aí abaixo de 1.050 milímetros, mas a predominância real aí é em torno de 600 a 850 milímetros, em algumas regiões, né, ultrapassando um pouco 1.050, mas a predominância dura aí de 450, de 400 a 800 milímetros. Se a gente pegar a evaporação total, embora que aí é o evaporímetro de Piche, né, de Piche, ou é Piche, não lembro, e não é de fato a evaporação potencial, mas é um bom indicador, né? Essa região também apresenta aí os valores mais elevados da demanda hídrica da atmosfera, né? Então, esse núcleo aí que passa por Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí e o norte de Minas Gerais, esse, independentemente da decisão ministerial ou a decisão política que seja, ela vai ser semiárido sempre, porque climatologicamente é incontestável. No entanto, em termos pensando em termos de agricultura, afinal de contas a gente está falando de agrometeorologia, né? O grande, que não chega a ser um problema, mas o grande gargalo da produção agrícola no semiárido brasileiro não é o total de chuva, não é a evapotranspiração potencial, né? E sim a irregularidade das chuvas interanualmente falando, né? Eu peguei alguns núcleos, né, bem importantes do semiárido: Petrolina, Mossoró, Arapiraca, Patos e Irecê, né? E aí do lado você vê a precipitação climatológica, né, variando aí de 400 a 700, 800 milímetros, mas o que chama atenção é o desvio padrão, quer dizer, a variabilidade interanual, que é, de fato, o grande gargalo do Nordeste, do semiárido especificamente falando, né? Não é só o total de chuvas, né? Se a gente falar que existe regiões do semiárido que chove próximo de
800 a 1.000 milímetros, é uma quantidade de chuva bem razoável. O problema é que isso é uma média, o detalhe é que isso é uma média climatológica, né? Mas a variabilidade interanual ela é gigantesca, né? Então, essa região ela se caracteriza pela ocorrência quase periódica de secas extremas, né? De secas muito intensas, com prejuízos materiais e humanos muito, muito grande, né? E, vez por outra, também assolado por enchentes, né? Então, é uma região que tem um clima que é muito instável, que varia muito. E aí você produzir numa região dessa é, de fato, um desafio gigantesco. Aqui nós temos os anos clássicos de seca, pelo menos as secas mais intensas e as mais famosas, né? E algumas imagens que realmente chocam muito, mas que já aconteceu, né? Isso aqui foi no estado do Ceará, na seca de 1877 até 32, era comum esses campos de concentração de refugiados ou campo de concentração de retirantes, né, da seca. E aí o governo criava esses campos de concentração e jogava essas pessoas lá onde ele tinha talvez um mínimo de atendimento. E isso foi a realidade do semiárido durante muitos anos, né? Felizmente, as políticas de inclusão, as políticas de distribuição de renda, têm lá suas falhas, têm lá seus problemas, mas isso amenizou, de certa forma, essa condição, esse impacto social gigantesco e até perturbador da seca, né? Por outro lado, a gente tem alguns anos aí que houve enchentes no Nordeste, né? Aqui, por exemplo, a região de Thiers, isso aí, Serra Talhada, 1967, e aqui Aracati, no Ceará, e Mossoró, a região de Magna, aí sofreu com enchentes em 85. Isso aqui, o Rio Pajeú também, região deles lá, tanto da Magna como do Thiers, né, enchente em 1924, e aqui Jucurutu em 2011. Então, a gente tem, num período aí de 100 anos, secas extremas que causaram mortes por fome, né? Por exemplo, a seca de 1877 matou 25% da população do Ceará, mas no mesmo período, menos de 100 anos depois, aqui em 85, sofreu com enchentes, pouco mais de 100 anos depois. Então, de fato, é um clima que tem uma irregularidade muito grande. Então, como eu falei, a agricultura de sequeiro é, de fato, um desafio gigantesco, né? Se a gente pensar em termos de clima e se pensar em termos de solo. Isso aqui é um dado do CPRM, onde mostra a composição. Não sou especialista em geologia, mas seria a caracterização do solo do Nordeste. E se você pensar na região semiárida, como esse núcleo aqui, praticamente ele é todo predominantemente num terrenos cristalinos, né? Cristalinos são sob o escudo cristalino, onde os solos são, né, rasos, poucos profundos e com muito afloramento rochoso, né? Então, em viagens sobre o Nordeste, é comum você se deparar com esse tipo de paisagem. Então, os solos com condições agricultáveis, eles são muito poucos na grande maioria do semiárido, né? Eles ficam restritos a algumas manchas de solos e que se concentram predominantemente nas margens dos rios, né? Então, a agricultura de sequeiro bastante difícil, não só a agricultura de sequeiro, mas com qualquer outra, né? E aí, o que acontece muitas vezes são esse tipo de cenário, né? Isso também não é só culpa do clima, como normalmente se há aquela mania, né? Aquele discurso antigo de que o clima era o grande culpado. O grande culpado disso tudo são políticas públicas que falharam em algum momento, por exemplo, em algum momento o semiárido isso era muito comum, né? Mas também de adoção de técnicas de cultivo, de práticas de manejo cultural, de manejo de solo, que são totalmente inadequadas à condição climática, né? E aí a gente vê esse tipo de cenário, né, onde o Nordeste, a região semiárida especificamente, ainda é um bolsão de miséria extrema, de pobreza extrema, infelizmente. Bom, pensar em agricultura irrigada também num cenário de solos como esse também não é tão viável em todas as áreas, né? Então aqui salta aos olhos aqui a região do agropolo Açu, Baraúna, Mossoró, o Baixo Jaguaribe, no Ceará, tem muita água de subsolo, né? Tem água de subsolo de boa qualidade e tem solo de qualidade, né? E outra região, existe outros perímetros irrigados, é a região do Vale do São Francisco, né? A região do Sertãozão Baiano,
e aí a região da divisa ali, Pernambuco e Bahia, né? São dois polos de irrigação assim que saltam aos olhos, que tem o maior sucesso, né, de produção agrícola dentro do semiárido. E de onde vem a água desses agropolos? Né? A região do agropolo a sul, Baraúna, Mossoró e do Baixo Jaguaribe são águas subterrâneas do aquífero Jandaíra, né? Barragem Armando Ribeiro Gonçalves de Açu e a barragem do Castanhão. No entanto, esses mananciais eles são recarregados pelas chuvas do semiárido, que a gente já mostrou que é bastante irregular ao longo do tempo. Atualmente, esse é a barragem Armando Ribeiro Gonçalves com aproximadamente 50% da capacidade, e esse é o Castanhão, no Ceará, que é responsável pela semiperinização do rio Jaguaribe. Aqui seria uma perinização do Baixo Açu, né? Pensando para irrigação, embora os dois não tenham sido exclusivamente pensados para exclusivamente irrigação, mas para abastecimento doméstico, né? E aqui essa é a situação do Castanhão, né? Que hoje é aproximadamente 2 bilhões de metros cúbicos, né? De um total de quase 7. Então, os dois açudes estão num nível muito baixo, de modo que pensar em agricultura com base nesses mananciais, né? É bastante vulnerável. Né? E o aquífero Jandaíra ele também já mostrou sinais de cansaço nos últimos anos. Né? Em 2003, eu lembro que o professor Espíndola da UPESA relata que alguns distritos tiveram que fechar, distrito irrigado, projeto de irrigação, por falta de água, porque os poços secaram. E, ultimamente, eu tive uma conversa com ele. Ao ano passado, ele falava em mais de 800 poços que tinham sido encerrada a atividade por falta de água, falta de recarga do aquífero. Então, também é uma atividade que, para essa região, também, do ponto de vista de segurança hídrica, de sustentabilidade, ele tem algumas preocupações. Né? E nos sobra o Vale do São Francisco. Né? O Vale do São Francisco, a sorte é por ser o Rio São Francisco, né? Considerado o principal corpo d'água potável do semiárido brasileiro. Né? Se a gente plotar aqui em cima o bioma Caatinga, boa parte dele é banhada pelo Rio São Francisco e o semiárido também, boa parte dele é banhada pelo São Francisco. O São Francisco costuma ser referendado como 3 regiões hidrográficas, né? Que tem 4 climas diferentes. Né? Aqui a região do submédio de São Francisco, onde se concentra grandes projetos de irrigação de muito sucesso, né? Produção de uva, de frutas tropicais principalmente, mas é uma região do ponto de vista climático muito sofrido. Né? Se você vê os dados climáticos aqui, permanentemente, climatologicamente falando, claro, é uma região que tem quase que permanentemente vive sob condições de déficit hídrico. Né? Mas, por sorte, tem as 2 bacias a montante, né, acima do submédio, com uma situação um pouco melhor, principalmente a região do Alto São Francisco. Então, a região do São Francisco, para essa parte de baixo aqui da Caatinga ou do semiárido, ele tem uma importância vital. Né? Para essa parte de cima, está se tornando, né? Porque o São Francisco é de onde está ocorrendo a transposição para garantir o abastecimento de água, pelo menos a segurança hídrica dessa parte de cima. Então, a cada dia, o São Francisco ele ganha uma importância muito grande para a região semiárida. Né? Pensando nesse tipo de importância do São Francisco, a gente tem feito aqui no Rio Grande do Norte alguns estudos sobre a bacia, né? Isso pensando na sua importância tanto para a agricultura irrigada, como a geração de energia, né? E também navegação, né? A parte de lazer também, e para aqui, para a região mais ao norte do Nordeste e do semiárido, para abastecimento humano, que vai garantir aí, talvez, ou tentar garantir a sustentabilidade hídrica, ou pelo menos a segurança hídrica, melhor dizendo, de algumas cidades. Então, dos nossos estudos, um dos nossos primeiros estudos, foi sobre os índices extremos de precipitação no São Francisco. Né? E a gente utilizou aí uma série de 1947 a 2012 desses postos pluviométricos, né? Aplicando aqueles índices da OMM, né? Do R-Clindex, né? E aqui nós temos esses índices para o período estudado. Né? Aqui a precipitação total do dia, chuva máxima em um dia, chuva máxima em 5 dias, dias muito chuvosos, dias muito úmidos. Né? E aí, nos resultados, de uma maneira geral, você não enxerga assim o que é chamado na literatura de coerência regional. Né?
Ou seja, não é clara uma tendência de aumento ou diminuição de nenhum desses índices, né? Aí o triângulo vermelho cheio, ele é diminuição com significância estatística, e o azul, aumento com significância estatística. Então, é difícil você observar em alguma área da bacia e identificar que existe uma tendência clara de diminuição, de aumento, de intensificação ou de arrefecimento desses índices, né? Principalmente aqui na região do submédio de São Francisco, né? É comum você ter alguns postos pluviométricos com uma tendência e um vizinho com uma tendência oposta, né? Então, não existe uma clara ainda tendência, pelo menos nesse banco de dados, de que há uma tendência muito clara de intensificação ou de desintensificação dos índices extremos, né? Aqui a mesma coisa continua, né? A maioria dos triangulinhos aí são sem significância estatística, né? Mas revela-se desse outro bloco de dados aqui, esse aqui que é o CWD, que é o Consecutive Wet Day, ou seja, os dias consecutivos úmidos. E aí você observa que, dentre todos os índices, é aquele que apresenta a maior quantidade de postos com tendência de diminuição, né? Quase todos são de diminuição, a grande maioria aqui, principalmente no médio São Francisco, não tem significância estatística, mas em todas as áreas da bacia você tem postos pluviométricos que mostrou a diminuição dos dias consecutivos úmidos. Isso pode ser um sinal, né, de uma alteração na estação chuvosa, né? Pode indicar um encurtamento ou uma concentração da estação chuvosa. Isso para a agricultura pode ser bastante danoso, né? Aqui a gente fez um estudo sobre seca do São Francisco, especificamente falando, né? E aí a gente usou os dados do CLU, que é um dado que tem uma densidade espacial melhor, tal, e uma quantidade de dados, uma série temporal mais longa, né? E aí a gente, inicialmente, para isso, nós fizemos uma avaliação para toda a bacia, né? E aqui estão os resultados, né? Nós fizemos para todo o período que a gente elegeu para fazer o dado, de 42 a 2016, depois dividimos em subsérie de 25 anos, né? E, de uma maneira geral, aí os pontinhos estão entre verde e o azul, né? Mostrando correlações entre os dados do CRU, que é um dado de reanálise com dados observados, superior a 0,80, né? O que é um resultado muito, muito bom. A mesma coisa se verificou para a evapotranspiração potencial. Vou dar uma corrida aqui no tempo. E aí nós fizemos um estudo de seca no São Francisco, trabalho recentemente publicado, foi a tese do professor, hoje colega meu de departamento, professor Pedro Muti, e fizemos uma análise utilizando a abordagem do balanço hídrico, né? E aqui você tem um gráfico mostrando os valores mensais desde 42 a 2000, ao final da série, 2020, né? Para o alto, médio, submédio e baixo São Francisco, né? Então, de fato, aí a região do Baixo São Francisco é a região mais crítica, né? Onde predominantemente aí os meses do ano estão em déficit hídrico inferior a 40 milímetros, 40 a 80 milímetros, né? Mas uma coisa interessante que é vista aqui, eu peguei 2 casos clássicos de seca, onde o El Niño foi o grande implicante, né? A seca de 1958 e a seca de 1983. Embora o El Niño seja sempre considerado o grande vilão da seca no semiárido, mas ele não age sozinho, né? Ele tem uma contribuição muito boa, muito impactante, tem uma implicação muito impactante do dipolo do Atlântico. Mas esses 2 casos aí foram anos de seca, onde o El Niño foi um grande implicante, né? E aí você observa, por exemplo, 58 no submédio de São Francisco, muito seco, né? Se confirmou que foi um ano historicamente muito seco, mas no Alto São Francisco, muito chuvoso. A mesma coisa em 83, um ano muito seco, mas no Alto São Francisco, muita coisa. Então, isso é o que fascina para o São Francisco e o que, de certa forma, assim, nos dá uma tranquilidade sobre a sustentabilidade dos projetos de irrigação nessa área. Já estourei o tempo, vou correr aqui, né? Bom, fazendo uma análise aqui do balanço hídrico mensal, né? Você observa tanto para o alto, para todas as áreas, todas as regiões hidrográficas do São Francisco, que os meses com excedente hídrico têm diminuído em todas as regiões, e
os meses com déficit com déficit hídrico ele tem aumentado, quer dizer, está mostrando que a medida desde 1940 e alguma coisa até recentemente, de 2019, a bacia do São Francisco ela tem ficado mais seca, né, do ponto de vista do balanço hídrico. Aqui mostra a média de meses com déficit hídrico, né, na bacia. E aí essas linhas tracejadas, essa daqui mostra a expansão dada a ocorrência desses meses nas décadas com um período de 25 anos, né? Quebrou-se a série de 75 em 3 séries de 25. E aí você mostra que de 42 a 67 e de 94 a 2019, né, você observa que em todos os meses, esses meses com déficit hídrico, eles se expandiram, as áreas foram aumentando, quer dizer, a presença de meses com déficit hídrico, eles estão se expandindo espacialmente na bacia. E aqui mostra o percentual de meses com excedente hídrico e os meses com déficit hídrico superior a 40 milímetros. Então, em todas as regiões da bacia, está diminuindo os meses com excedente hídrico e aumentando os meses com déficit hídrico superior a 40 milímetros. E aqui são as áreas, né? Isso reprova o que a gente tinha dito lá atrás, né? Confirma que as áreas com déficit hídrico elas estão aumentando, enquanto que as áreas com excedente hídrico estão diminuindo. Ou seja, a seca na região, na bacia do São Francisco, ela tem se expandido espacialmente e tem ficado mais intensa, e isso é bastante preocupante. Isso aqui é um trabalho do Marengo, que mostra aí projeções da seca extrema, né, para 2040, 2070 e 2100, mostra também que essa região, que a seca ela está se expandindo e se tornando cada vez mais intensa. Né? Bom, as condições finais, considerações finais, de fato, a prática agrícola é um desafio no semiárido muito grande, né? Mas isso é possível produzir, é possível fixar o homem no campo e fazer com que ele produza e tenha qualidade de vida. Desde que isso ele tenha que adotar tecnologias compatíveis com o clima da região, né? Tem que, por exemplo, buscar isso eu pensando em agricultura familiar, né? Claro que a Magna acho que vai falar mais sobre agricultura irrigada, mas a agricultura familiar tem que ver essa oportunidade que são os cultivos orgânicos, a pecuária de pequeno porte, o consórcio pasto-floresta utilizando a caatinga, já existe experiência super bem sucedida com resultados extraordinários, né? O uso da palma forrageira, né, como uma pastagem xerófila, uma pastagem, uma opção de pastagem adaptada à condição climática. Então, a minha consideração final é que a mensagem final é que a gente tem uma região com um clima muito difícil para a produção agrícola, mas que é possível produzir desde que você modernize o nosso sistema de produção, que são muito arcaicos, principalmente em relação à agricultura familiar. E, para isso, a agrometeorologia tem um papel fundamental. Ademais, agradeço, peço desculpa pelo excedente aí do tempo e obrigado. Obrigado, Bergson, pela excelente palestra aí, mostrando a importância da caracterização do semiárido, né? E principalmente a questão de disponibilidade de água para a agricultura. Então, para uma região que é altamente dependente de água, né? Então, muito obrigado. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, agradecemos a palestra. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço aí, bom trabalho a todos e nos encontramos no final para o debate. Obrigado. Muito obrigado. Agora eu convido para a nossa live a doutora Magna. Então, a Magna é pesquisadora da Embrapa Semiárido de Petrolina. Ela é responsável pelo setor de agrometeorologia, coordenando uma rede de estações agrometeorológicas. Suas pesquisas são principalmente relacionadas aos temas de evapotranspiração, instrumentação ambiental, balanço de radiação e energia, fluxos de energia e carbono, interação atmosfera-biosfera em sistemas naturais e agrícolas, mudanças climáticas, microclima, cobertura plástica e zoneamento agrícola.
Desde 2016, integra o INCT, Observatório da Dinâmica de Água e Carbono no Bioma Caatinga, que congrega aproximadamente 8 torres micrometeorológicas no bioma. Tem atuado em parceria internacional com pesquisadores do Imperial College de London, University of Reading e University of Edinburgh, em projeto de cooperação internacional, sendo responsável pelo supersite Caatinga Flux, de Petrolina. É responsável também pelo site permanente da Caatinga na rede forestplots.net e tem atuado no desenvolvimento e calibração de modelos Soil Vegetation Atmospheric Transfer para a vegetação da Caatinga. A Magna é membro da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia há mais de 20 anos, foi presidente do 20º Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, de 2017, e membro da gestão 2017-2021 da diretoria da SB Agro. E faz parte do comitê organizador do Ano de Fluxos de Água, da rede Ameriflux e do Conselho Comunitário da rede Fluxnet. Então, Magna, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje na nossa live e para trazer informações tão importantes aí para o nosso bioma, para o nosso sistema aí, nossa região semiárida. Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo aqui hoje nessa live, a terceira live da SB Agro, né, promovida pela SB Agro, isso. E eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, né, é sempre um prazer a gente poder mostrar o nosso trabalho para as pessoas que têm interesse na agrometeorologia, né. Bergson fez uma excelente palestra, né, mostrando trabalhos muito importantes, muito relevantes, sobre o clima, sobre a climatologia do semiárido, da região semiárida, da Bacia de São Francisco. Isso é muito importante para definir as próximas etapas que a gente vai passar aqui hoje, né, dos sistemas irrigados e também dos sistemas agropecuários dependentes de chuva, né. Eu vou compartilhar minha tela. Obrigada, Daniel, pela apresentação. Então, fique à vontade. Me avise, por favor, quando estiver vendo, tá bom? Tá, assim que aparecer, eu aviso. Ok? Acho que aí, está aparecendo, perfeito. Tá. Então, mais uma vez, a gente agradece a Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, né, por esse convite, agradece o apoio da Exalc, da FEALC e também o patrocínio da Campbell, que é fundamental para que essas lives aconteçam, né. Eu vou falar um pouco sobre os sistemas irrigados no semiárido brasileiro, mais especificamente na região do submédio do Vale do São Francisco, como o Bergson acabou de mostrar. É uma região que tem passado por mudanças de uso do solo, por mudanças de uso do clima, e as previsões futuras também indicam grandes alterações, e isso faz com que a gente seja demandado por novas pesquisas, por novos estudos que possam auxiliar os produtores no futuro, né? Passar um pouquinho rápido aqui. Eu trabalho na Embrapa. A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Estou na Embrapa desde 2003. A Embrapa foi fundada em 73, então eu estou há pouco tempo na Embrapa, considerando já a vida que a Embrapa tem, né? A Embrapa tem um papel muito importante, né, na agropecuária nacional. Para cada real investido na Embrapa, cerca de 13 reais são devolvidos para a população em termos de resultados, em termos de benefícios para a sociedade, né? A Embrapa tem 44 unidades distribuídas no Brasil. Nós estamos em Petrolina, no centro da região Nordeste, no centro do semiárido, né? Então, nossa unidade, ela fica realmente instalada lá no meio da Caatinga, onde a seca é mais intensa, onde a temperatura é mais elevada, onde a precipitação é mais baixa, né? Como o Bergson acabou de mostrar. Nós temos 4 campos experimentais, 2 de agricultura irrigada e 2 de agropecuária dependente de chuva, né? Temos vários laboratórios, em torno de 20, casas de vegetação, e temos uma grande atuação também na transferência de tecnologias, né? A nossa equipe é formada por diversos pesquisadores que atuam desde a área de solos, fisiologia, nutrição, irrigação, pós-colheita, melhoramento, agrometeorologia, e diversas outras áreas também importantes para a geração de tecnologias para o semiárido. Em torno de 50% dos nossos pesquisadores trabalham com a agricultura irrigada, e os outros 50% são divididos em 2 grupos, de recursos naturais, 25%, e 25%
de pescadores atua na área de agropecuária dependente de chuva. Nós trabalhamos com diversas culturas, desde forrageiras nativas, forrageiras importadas, animais como bodes, ovelhas, bovinos, e também culturas irrigadas com alto potencial de geração de recursos e empregos, como é o caso da uva, por exemplo, né? A nossa região lá de Petrolina é uma região que tem um clima semiárido, muito quente e seco. É uma região que é muito conhecida pela produção de frutas de elevada qualidade, frutas com padrão de exportação, a maior parte dessas culturas, e tudo isso tem acontecido graças ao Rio São Francisco, como o Bergson acabou de falar. A gente sabe que o clima é um dos principais fatores que influenciam na produção de produtos agrícolas, né? No caso das fruteiras, ele é importante desde a definição das potencialidades da região, como o zoneamento climático, onde a gente pode cultivar algumas fruteiras. O clima influencia, como a gente sabe, na fisiologia da planta, todos os processos metabólicos, as trocas gasosas, fotossíntese e respiração, e, consequentemente, faz com que as plantas possam produzir mais ou menos, né? Todas as atividades de campo, poda, irrigação, adubação, também são condicionadas pelo clima. As relações com os micro-organismos, um dos principais fatores que influenciam também na produção é o clima, que pode trazer prejuízos, como a gente está observando muito esse ano, grandes áreas sendo prejudicadas devido a frios intensos que estão acontecendo antes da época, e também outras regiões que estão sendo prejudicadas por causa da seca, né? A nossa área de atuação lá, como o Bergson mostrou, é o submédio do Vale do São Francisco, é uma região, uma das 4 regiões fisiográficas do submédio. Nós estamos inseridos no semiárido, né, como o Bergson acabou de mostrar. O semiárido ele foi delimitado ano passado, alguns municípios foram excluídos, né, outros foram adicionados, principalmente no Espírito Santo e Minas Gerais, e atualmente o semiárido conta com 1.427 municípios. O Vale do São Francisco, o Bergson acabou de mostrar, nós estamos nessa faixinha vermelha aqui, que é a região do submédio, banhada pelo Rio São Francisco, e onde tem a barragem de Sobradinho. Nessa região, as principais culturas irrigadas, né, eu foquei aqui em fruteiras irrigadas, são a manga, com no caso do Vale do São Francisco, a manga tem a maior área ocupada, seguida pela banana, depois nós vimos com a uva, né, e temos também elevadas áreas ocupadas com goiaba, mamão, coco, melancia, maracujá e melão. Né. Essa região é possível cultivar, a gente vê imensos retalhos, né, de culturas diversificadas. Essas culturas elas podem produzir durante todo o ano, graças às águas do Rio São Francisco e da barragem de Sobradinho. Mas em meio, ao redor dessas culturas irrigadas, nós temos também as áreas de caatinga, né, que é a vegetação nativa, que é a principal área extensa de região de floresta seca do mundo, contínua, e é nessa região onde está inserida essa grande área irrigada, né. Bergson acabou de falar, não vou me repetir aqui, mas nós temos um período seco muito marcante, que vai desde maio até setembro, outubro, e um período chuvoso que se inicia em dezembro e vai até abril. As temperaturas mais elevadas ocorrem nos meses de outubro a novembro, e os meses mais frios são julho e agosto, né? Chegando a 18 graus. Né? Eu estou de férias, não estou lá, né? Mas o pessoal estava comentando que madrugada passada registrou 15,3 graus lá na região. Então, está passando por um friozinho lá. Nessa figura, nós podemos ver os dados de precipitação mensal desde 63 até 2019. Vermelhinho, os meses mais secos, de maio a outubro. A gente vê realmente é um período muito marcado por secas, né, por falta de precipitação. E o período de precipitação. Podemos observar que em alguns anos acontecem excessos de precipitação, como ocorreu em janeiro de 2004, aqui a gente não consegue observar tanto, mas em janeiro de 2016 também choveu bastante na região, e, do contrário, a gente também observa um período seco muito intenso aqui, que foi iniciado em 2012 e permaneceu até 2017, né? Então, a gente vê que, inclusive, os meses chuvosos desses anos foram muito secos, né? Em 2012, para vocês terem uma ideia, nós tivemos estação que registrou 98 milímetros durante todo o ano.
Mensalmente, a nossa prestação também tem uma distribuição muito irregular. Nós temos alguns anos que saltam da média, né, enquanto que outros ficam em torno da média. Novamente, um outro olhar, desde 2004 a 2020, as prestações variam muito, né? Tem anos, poucos anos acima da média, a maioria dos anos com precipitação bem abaixo da média. Nós tínhamos um histórico de chuva em torno de 510 milímetros por ano, e atualmente, desde 2012, nós temos um registro de 350 milímetros, mais ou menos, por ano, né? Diminui bastante, isso faz com que o nosso balanço hídrico seja negativo durante o ano todo, porque a gente tem altas taxas de insolação. Então, a agricultura nessa região só é possível realmente, a agricultura comercial só é possível realmente com o uso da irrigação. Para fazer uso da irrigação, nós precisamos fornecer para os produtores, os irrigantes, informações agrometeorológicas para cálculo da evapotranspiração de referência. No caso, nós temos na região em torno de 16 estações agrometeorológicas automáticas, né? Esses registros de chuva começaram com as estações convencionais nos anos de 63 e 65, nos 2 campos experimentais de Bebedouro e Mandacaru. Essas estações convencionais, como a grande maioria da rede convencional, está desativada, e atualmente nós contamos com 15 estações automáticas, né? Elas são automáticas entre aspas, porque a gente tem problemas de manutenção no sistema de transmissão de rádio, e atualmente a gente tem que ir de carro coletar os dados ou contar com o apoio das fazendas que nos enviam alguns dados por e-mail. Por isso que o nosso site ele não é atualizado diariamente, mas sim de acordo com as possibilidades de coleta dos dados, que às vezes são semanal, quinzenal, né? Então, a gente, como grande parte da rede nacional de estações meteorológicas, nós também estamos passando por um momento em que necessitamos de maior investimento para que a gente possa atualizar nossa rede e ter um serviço sendo prestado diariamente e com o nível de informação que o produtor precisa para fazer irrigação. Além das estações da Embrapa, nós temos também na região as estações do INEMET, a estação do INEMET, né, que o dado pode ser acessado pelo site do INEMET. Temos também cerca de 6 pluviômetros do CEMADEM, né, esses funcionam realmente, tem a transmissão online, são pluviômetros mais recentes. Temos 2 estações meteorológicas da Univasf, né, lá na região, da UNEB, e também tem o portal Agritempo da Embrapa, que junta todas essas informações e coloca disponível em um único portal. Mas na região, além da evapotranspiração de referência para o apoio ao manejo de irrigação, nós também temos que fornecer aos produtores informações sobre a evapotranspiração das culturas, que, consequentemente, vai ser associado ao KC. Para isso, nós realizamos estudos com base no balanço de energia, utilizando métodos micrometeorológicos. Nós focamos no método da razão de Bauer e no método das correlações turbulentas, né, porque são os métodos que nós temos maior acesso instrumental para executar no campo, né. Aqui temos algumas figuras dos equipamentos utilizados nos experimentos, né, como um saldo radiômetro de 4 componentes, um saldo radiômetro simples, né, radiômetros para medir a radiação refletida pela superfície, calcular o albedo, também importante para o cálculo da evapotranspiração. Colocamos sensores de temperatura e umidade em diferentes níveis, abaixo e acima da cultura, né, diferentes sensores, e com isso nós conseguimos fazer a determinação dos 4 principais componentes do balanço de energia, né, que são o saldo de radiação, o fluxo de calor latente, o fluxo de calor sensível e o fluxo de calor no solo. Eu não vou entrar nos detalhes dos métodos, mas os 2 métodos que nós temos trabalhado, da razão de Bauer e das correlações turbulentas. Para a razão de Bauer, nós instalamos em 2 níveis sensores de temperatura e umidade relativa do ar, saldo de radiação. No caso da cultura da videira, nós também instalamos sensores abaixo do dossel, para tentar estimar aqui a fração de água que é evaporada, né, e com isso nós temos a evapotranspiração da cultura, na estação meteorológica temos a evapotranspiração de referência, e dessa forma nós conseguimos calcular o coeficiente de cultivo e disponibilizar essas informações para os produtores, né. Aqui um exemplo do resultado do coeficiente de cultivo de cultura
da mangueira, nesse caso aqui é a mangueira quente, né? Aqui é um ciclo de produção, nós podemos observar alguns valores de KC acima de 0,82, que é o valor médio, e outros abaixo. Na literatura, Azevedo e Teixeira também obtiveram valores de KC que, em média, foram 0,71 e 0,91, né? É claro que essas informações, elas variam de acordo com o estágio fenológico, de acordo com o sistema de irrigação, de acordo com o tipo de solo e também de acordo com a cultivar. Essas cultivares que foram estudadas anteriormente foi a Palmer, agora nós estamos trabalhando com a quente e também com a Palmer. O KC a gente determina por diferentes fases fenológicas, nesse caso aqui é o da videira, né, o ciclo da videira. A videira necessita mais ou menos de 500 a 1.200 milímetros por ciclo, em condições naturais, né. Na nossa região, nós temos informações de KC disponível para diversas cultivares, como a cultivar Itália, que tem um ciclo mais longo, em torno de 110 a 130 dias, né. Nós temos também para a videira Sugraone, o festival, né, valores de KC, que eles chegam a 1,10, né, no período de maior crescimento de fruto, no período de maior crescimento vegetativo, maior demanda de água pelos frutos para aumentar o tamanho do cacho, aumentar o tamanho da baga. A região também é uma região, é a segunda região maior produtora de vinhos do país, então nós temos informações de KC para cultivar Syrah, que é uma cultivar de uva para vinho, KC variando de 0,72 no início do ciclo, no início da brotação, até valores em torno de 0,94 nas principais, na fase de maior demanda da cultura, né? Também temos para cultivo orgânico da videira. Além da uva, como eu estava falando, a gente tem aqui informações do coeficiente basal, do coeficiente total da videira para uva de vinho, para uva de mesa. Essa publicação do colega Heriberto, lá da Embrapa. É uma grande demanda que já foi no passado e que está voltando atualmente, é a cobertura plástica. A gente sabe que a cobertura plástica, ela interfere muito no microclima do parreiral. Utiliza-se muito cobertura plástica na videira, lá na região, porque a videira é muito suscetível às precipitações durante a fase de maturação e floração. Então, os produtores estão usando muita cobertura plástica, mas devido às alterações microclimáticas, é necessário corrigir a irrigação. A gente pode observar aqui que quando tem a cobertura plástica aqui em azul, a evapotranspiração diminui em geral, né, em comparação com a área sem cobertura plástica, essa verde, e, consequentemente, os valores de coeficiente de cultivo também diminuem. A gente tem uma redução em torno de 40% nos valores de KC. Então, isso significa dizer que a gente tem que diminuir a irrigação quando a gente está usando cobertura plástica na videira, né? Tivemos alguns estudos também para a cana-de-açúcar com razão de Bowen, e também na cana-de-açúcar nós iniciamos alguns trabalhos também com o método das correlações turbulentas, mas a nossa principal área de estudo com as correlações turbulentas tem sido realmente a vegetação nativa de Caatinga, né? Então, na Caatinga, nós temos vários sensores instalados desde 2004, que nós atuamos nessa área junto com a parceria do INPE, para que a gente consiga fazer o uso do método das correlações turbulentas, nós precisamos coletar dados brutos, né? Esses dados brutos, eles passam por diversos tratamentos no próprio software, de acordo com o fabricante do seu equipamento, né? A gente processa esses dados, né, corrige esses dados, utilizando estações meteorológicas próximas, porque geralmente tem falhas nos dados coletados pelo método das correlações turbulentas. A gente usa sensores de caminho aberto para medir os fluxos de água e de vapor e de gás carbônico. Então, a gente tem muitos problemas com dados, principalmente devido à ocorrência de chuva, quando ocorre, aranhas, teias, poeira. Então, a gente tem que pegar os dados, analisar, fazer o filtro dos dados, identificar o que está com problema, as falhas, substituir as falhas utilizando dados de estações próximas, como a estação do Sonda, que nós temos lá em Petrolina também. Quando a estação do Sonda falha, nós utilizamos a nossa estação da Caatinga, e se a estação da Caatinga falhar, nós aí vamos utilizar dados de reanálise e também de sensoramento remoto para fazer a substituição de dados faltosos
das correlações turbulentas, né? E ao final de tudo, a gente gera as informações que podem ser úteis para o cálculo da evapotranspiração. Os estudos de correlações turbulentas no Vale do São Francisco, no submédio São Francisco, iniciaram em 2003, com a primeira torre na Caatinga. Em 2010 e 2014, nós reformulamos essa primeira torre por meio do projeto MUCLIP. Esse projeto encerrou em 2014 e já teve início o projeto Caatinga Flux, que vem até atualmente também por meio da parceria com o Onda CBC, como o Bergson também já falou. Na Manga, nós tivemos alguns estudos juntamente com o colega Heriberto, 2003 e 2005, e na cana-de-açúcar fizemos um ciclo de produção também lá em Juazeiro, né? Na cana-de-açúcar, nós observamos que os métodos, comparando da razão de Bauer com as correlações turbulentas, ele tem uma certa diferença, os resultados são diferentes, né? Até porque a gente sabe que o método da razão de Bauer, ele não fecha totalmente, a gente força o fechamento do ciclo, do balanço, enquanto que o método das correlações turbulentas, a gente não fecha o balanço, a gente tem uma falta de fechamento de 15% a 25% dos dados, né? Na Mangueira, nós instalamos na variedade Tommy Atkins, né, do período 2003 a 2005, os resultados foram publicados pelo colega Heriberto, né, nós podemos observar todas as informações de evapotranspiração de KC, que foram aqueles dados que nós mostramos anteriormente, e o fechamento do balanço chega a quase 90%. Foi um resultado muito interessante, foram resultados muito bons que a gente obteve lá na Manga, né. Na Caatinga, nós temos um fechamento em torno de 80%, a torre da Caatinga tem 16 metros de altura, nós Nós tivemos um probleminha aí com a Magna, um problema de conexão, mas a Magna estava trazendo para a gente informações muito importantes aí com relação aos estudos agrometeorológicos na Caatinga, né, lá no semiárido. Então, eu não sei se ela vai conseguir, gente. Então, nós vamos continuando, então, até o momento que a Magna apresentou para a gente informações muito importantes, e o caso de sucesso, né, que é aquela região, né, de Petrolina e Juazeiro, quando a gente fala de agrometeorologia no semiárido. E essas pesquisas aí para a estimativa de consumo de água, da evapotranspiração das culturas e da mata nativa, né, então do bioma Caatinga. Então, agradecemos a pesquisadora, a Magna, pela palestra. Se ela voltar, a gente vê se consegue colocar ela online novamente. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação às palestras que estão ocorrendo, envie para nós sua pergunta, que no final da apresentação, os palestrantes eles podem responder. Então, agora, eu convido o professor Thieres para a nossa live. Então, professor Thieres, ele é professor de agrometeorologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, desde 2010. Atualmente é professor associado 3. Ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, com ações voltadas aos serviços ecossistêmicos da Caatinga, convivência com a escassez hídrica e serviços agrometeorológicos. É agrônomo com mestrado e doutorado em meteorologia agrícola pelo pós-met da UFV. Atua com formação continuada, é professor dos cursos de graduação em agronomia e zootecnia e dos programas de pós-graduação em engenharia agrícola e em produção vegetal. O Thieres foi presidente da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia nas gestões de 2017 a 2019 e de 2019 a 2021. Hoje ele é membro da Câmara de Assessoramento e Avaliação da FACEP, membro do Conselho Técnico da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, coordenador do Grupo GAS, coordenador de 2 campos experimentais, coordenador de vários projetos de pesquisa e de inovação, membro de vários projetos em rede e mentor intelectual do Serve Agro,
que é a plataforma de prestação de serviços agrometeorológicos para a redução do risco climático na agricultura e na pecuária. Então, professor Thieres, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em trazer esse vasto conhecimento aí na nossa live aqui da SB Agro. E seja bem-vindo e fique à vontade. Ok, Daniel. Eu quem agradeço o convite da SB Agro, né, essa oportunidade de falar de agrometeorologia. Gostaria de estender aí a FEAL, que é Exalc Clima, e a Campbell Scientific. Cumprimentar aí, né, nossos colegas da live, Magna, Bergson, você, os sócios da SB Agro, os membros do meu grupo GAIS, e todos esses aí, os demais estão nos ouvindo aqui. Bom, pessoal, então, eu tenho 12 anos, né, de Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu fico lotado em Serra Talhada, no interior do estado, e se somado ao período de pós-graduação, né, mestrado e doutorado, e o meu primeiro estágio que eu fiz ali na Embrapa Semiárido, em 2002, eu tenho mais de 20 anos de contato com essa área de agrometeorologia. E hoje eu trago para vocês uma compilação do que atualmente a gente vem trabalhando, desenvolvendo na área. E eu intitulei essa minha apresentação com avaliação de impactos do desmatamento da Caatinga, novos modelos de produção e serviços agrometeorológicos para a sustentabilidade do semiárido brasileiro. Então, o que é que norteia, né, nossas pesquisas em agrometeorologia aqui no semiárido? Parte da questão do desmatamento da vegetação nativa, a caatinga, que, juntamente aí com as mudanças climáticas, tem gerado uma diversidade muito grande, né, nas paisagens aqui da região. E quando se soma isso à prática da pecuária extensiva, que é quando o produtor lança o animal na caatinga para se alimentar, o caprino, o bovino e o ovino, a gente tem que esses fenômenos alteram bastante os processos biogeofísicos e biogeoquímicos, né? E, como consequência, a gente tem aí a redução da umidade do solo e aí as dificuldades na produção de alimentos e também o avanço da desertificação em algumas outras áreas. Então, a insegurança hídrica e alimentar, ela é muito evidente para a gente, especialmente por causa do calendário agrícola reduzido, né? E aí cabe a gente avançar com estudos na área de agrometeorologia, visando o aumento da produtividade de alimentos, principalmente para a pecuária, que é uma atividade muito importante para o semiárido brasileiro. Então, avançar pesquisas no que diz respeito à produção de forrageiras irrigadas em pequenas áreas e áreas assistidas por serviços agrometeorológicos é algo muito importante que a gente vem fazendo aqui na região. 5 verbos que eu gosto de utilizar para direcionar nossas pesquisas são, primeiro, entender os impactos, posteriormente, a gente identificar os riscos, propor novas formas de produção, assistir essas formas de produção por serviços agrometeorológicos e difundir esse conhecimento para a sociedade. Então, esses 5 verbos juntos permitem que a gente solucione os problemas, ou parte dos problemas do semiárido, e aí a gente se direcione para a questão da sustentabilidade. Então, desde 2010, né, o nosso grupo, que é o GAIS, Grupo de Agrometeorologia no Semiárido, que trabalha com pesquisa, ensino, extensão e inovação em agrometeorologia, juntamente com os parceiros, temos atuado em 2 campos experimentais, que a gente denomina aí carinhosamente como Candesat e Centro-REF, para poder levantar informações agrometeorológicas. No sistema Candesat, a gente monitora várias paisagens no semiárido brasileiro. Aqui nós temos a Caatinga, uma área desmatada e uma área parcialmente desmatada em regeneração, que são 3 paisagens típicas da nossa região, que se somam a outras áreas, como de palma forrageira, que é uma cactácea muito utilizada aqui no rebanho regional, e há outros cultivos agrícolas, como cana-de-açúcar, frutíferas, cucurbitáceas e assim por diante. Então, aqui eu mostro para vocês, né, alguns resultados, por exemplo, que a gente tem obtido para a palma forrageira,
avaliando a sazonalidade do consumo de água dessa cultura. A gente usa 2 sistemas de vórtices turbulentos, um na palma forrageira e outro que a gente adquiriu recentemente para a Caatinga, e 6 sistemas de razão de Boeing. Aqui a gente mostra alguns resultados do que a gente verificou de impacto da manutenção da palhada em sistemas de produção irrigado de cana-de-açúcar. E aqui a gente faz uma correlação dos fluxos, né, da caatinga em preservação com a caatinga em regeneração, cactácea e a desmatada. E o que a gente vê são correlações significativas e, observando aqui o coeficiente angular, né, da regressão, a gente vê que a não igualdade é a 1, mostrando que o fato de mudar o uso da terra, isso traz impactos significativos aqui no semiárido, né? Então, de modo geral, o que a gente tem observado é que o desmatamento da caatinga reduz 50% da umidade do solo, principalmente nos períodos de estiagem, e que a implantação de cultivos como de palma forrageira, né, a cultura cactácea, isso remedia esses impactos. A gente também tem conseguido mensurar, né, a perda de serrapilheira e ciclagem de nutrientes por causa do desmatamento da caatinga, o que vai afetar os processos biogeoquímicos, né, aqui no nosso bioma. Esse desmatamento muda, né, o regime hídrico e, consequentemente, a cobertura vegetal pela vegetação, não só a cobertura, mas também a fenologia das espécies que a gente acompanha por câmera hemisférica e vê essa relação com as variáveis ambientais. No geral, 18% da chuva, que inicialmente seria retida pela vegetação e evaporada para a atmosfera, acaba aumentando, né, com o desmatamento da caatinga, com a remoção da vegetação, acaba aumentando em 10% o escoamento e, consequentemente, resultando em impactos, né, como erosão, né? Não só a parte hídrica, mas também de física e química do solo, são alterados, né? Aqui, de todas as variáveis que a gente monitorou, essas que estão com o fundo cinza são as variáveis que foram afetadas por causa do desmatamento, do ponto de vista físico, e essas daqui do ponto de vista químico, tá? E aí, tendo modificações na questão hídrica, na cobertura vegetal, no aspecto físico-químico, a gente tem detectado impactos significativos, né, na desertificação aqui da região. A partir de índices que a gente desenvolveu, a gente consegue analisar como esse processo tem variado, né, ou se intensificado desde 1991 até 2015. E quais são os impactos que esse processo tem resultado aí em bacias hidrográficas, né, ou subbacias hidrográficas aqui da região, utilizando aí o modelo SWOT. Bom, então essas 2 áreas, pessoal, que vocês veem aqui, são áreas típicas do semiárido. Uma área totalmente desmatada e uma parcialmente desmatada. E aí a gente tem desenvolvido estudos para saber o que recomendar para essas áreas, né? Com o intuito de aumentar a produção agrícola, principalmente de alimentos por rebanho, e também para poder reduzir o avanço do desmatamento. Então, várias práticas que envolvem espécies resistentes, práticas de manejo sob intervenção agrometeorológica, a gente tem utilizado para recomendar para essas áreas que a gente denomina de áreas com escassez hídrica persistente. Aqui é uma imagem da nossa unidade acadêmica, aqui em Serra Talhada, tá? Essas áreas marcadas aqui são as que a gente tem mais de 48 ensaios. Aqui é uma vista lateral de uma das partes dos ensaios, e que a gente tem trabalhado aqui com 20 culturas agrícolas, arranjado em vários sistemas de produção, ok? Aqui eu mostro alguns do lado direito. E esses ensaios, eles são monitorados, a gente tem 243 tubos de acesso, onde a gente monitora a umidade a parte da sonda da Centec, e aí, juntando esses dados de umidade do solo e as propriedades físico-hídricas,
a gente consegue calcular a evapotranspiração, fazer as partições, determinar os KCs, e com vários outros dados que a gente monitora, a gente utiliza isso para aplicar modelagem agrometeorológica, né, para calibração e validação e projeções, né, de sistemas produtivos aqui no semiárido brasileiro. Bom, aqui eu mostro alguns ensaios onde a gente faz intervenções agrometeorológicas para aumentar a produtividade das culturas. Vejam que a gente altera, né, a questão da cobertura, né, do adensamento, do tipo de espécies que a gente utiliza, justamente para poder fazer intervenções positivas para os cultivos. Vejam aqui, por exemplo, né, que um caso que a gente fez aqui, quando a gente combina intervenções como escolha de clone, irrigação e cobertura morta, a gente vê os efeitos, por exemplo, na palma forrageira. Aqui a gente analisa que o uso de cobertura aumenta a produtividade da cultura, e intervenções agrometeorológicas, como, por exemplo, o consórcio palma-sorgo aumenta 250% da matéria seca, do mesmo jeito que o consórcio palma-milho traz benefícios positivos, né, devido a essa intervenção agrometeorológica. O fato de a gente adensar mais a palma, isso aumenta a produtividade, seja na fileira ou entre fileiras. Veja que entre fileiras a gente teve um aumento aí de 82% da produção de matéria verde e 117% da matéria seca. Nós realizamos aqui intervenções quanto à orientação de cultivo, onde, a depender do adensamento, a gente pode ter aumentos de até 27%, né, devido à melhor orientação. E também trabalhamos com outras inúmeras culturas agrícolas, como, por exemplo, o BR capiaçu, o capim-elefante, a alfafa irrigada, né, braquiária, cana-de-açúcar, o capim-mombaça, um mix de semente de capins, o capim Tanzânia, o capim búfalo, feijão guandu, um sistema que a gente fala aqui ILP, que é integração lavoura-pecuária, búfalo, sorgo e búfalo guandu, várias cultivares de sorgo, combinadas com búfalo, feijão guandu ou exclusivas, e leguminosas como leucena, moringa e glicídia. Então, para todas essas culturas, esses arranjos produtivos, a gente tem determinado a exigência hídrica, o coeficiente de cultura, por fase fenológica, aplicado modelagem agrometeorológica para poder fazer projeções. Então, veja que aqui à esquerda, a gente tem o KC da palma em dois sistemas, um com cobertura e outro sem cobertura, e a gente percebe que o KC varia aqui de 0,10 até 0,8 e depois reduz para 0,10. A gente tem feito algumas inovações, como, por exemplo, no manual da FAO, normalmente a gente tem quatro fases bem claras lá. A gente já aumentou mais uma fase, porque a palma, diferentemente dos outros cultivos, quando chega no momento de colheita, não necessariamente a gente tem que colher a cultura. Por ser uma cactácea, a gente pode manter ela no campo. Então, por exemplo, o KC sai da primeira fase com 0,09, vai para 0,16, 0,31, 0,55. Se o produtor mantiver no campo, ele reduz a lâmina para 0,38. Então, isso é uma inovação que a gente normalmente não vê para outra cultura. Aqui a gente mostrou os impactos do tipo de clone, né, para nos valores de KC, a gente vê que existe um comportamento diferente e depende muito da forma com que a gente conduz o clone, e também para alguns arranjos produtivos, como palma com milheto, com ou sem cobertura. Como aqui a gente vê o milheto exclusivo, o KC, sem cobertura, com cobertura, a palma sem cobertura, com cobertura, e o consórcio palma-milheto sem cobertura e com cobertura, certo? Outra contribuição que a gente tem dado aqui, a partir desses dados de KC, principalmente para a palma, é para a realização do zoneamento agrícola de risco climático, lá pelo Ministério da Agricultura e Embrapa, né? Onde a gente tem fornecido dados técnicos em parceria com o Magna, e tem se definido as áreas com menor risco para a cultura e o seu calendário agrícola. Então, quem tiver curiosidade de ver esses resultados, depois acesse o site do Ministério ou baixe o aplicativo Plantio Certo, que tem todos esses resultados.
Temos também feito experimentos de campo para validar os ARC, né, o zoneamento da palma. Além disso, levantado e aplicado práticas para estender o calendário agrícola da cultura, né? Se o produtor, porventura, vier a perder o período ideal de plantio, ele, desde que adote algumas outras práticas, como adubo orgânico, orientação de cultivo, clone ou adensamento, ele pode ter maiores produtividades. Aqui é um exemplo que a gente tem aqui da modelagem agrometeorológica, usando a Cacrop para cultivos de palma e milheto, em sistema exclusivo ou consorciado. E também temos trabalhado aqui com várias plantas forrageiras sobre 4 lâminas de irrigação, incluindo aí também, além dessas plantas forrageiras, a soja, né, que a gente está testando aqui na região. Bom, para sistematizar todos esses resultados e deixar de forma disponível ao produtor, a gente tem desenvolvido uma ferramenta de inovação, que é o Servagro, que é um serviço agrometeorológico do estado de Pernambuco. A princípio está sendo para Pernambuco, mas pode extrapolar para outros estados posteriormente, que é um sistema de redução do risco para a pecuária e a agricultura, certo? Então, a partir da facilitação do manejo de água dentro da propriedade, a gente quer justamente dar as melhores orientações, e para isso a gente tem modelado os sistemas de produção, não só sistemas pecuários, mas todos aqueles do estado de Pernambuco, e vamos disponibilizar em plataformas interativas para os produtores terem acesso a essa informação. Para ir finalizando a minha fala, uma informação que eu deixo aqui muito importante é em relação à disciplina de agrometeorologia. Acho que nós, sempre que tivermos oportunidades nas atualizações dos PPCs, a gente tem que incorporar nesses planos de ensino as informações mais atuais da agrometeorologia, né? A questão da agrometeorologia tecnológica, as melhores práticas de intervenção agrometeorológica para os vários cultivos. E eu tenho feito esse exercício aqui em Serra Talhada, onde, passando daquele método, né, aquele plano tradicional de introdução à agrometeorologia, radiação, temperatura e assim por diante, eu mudei aqui. O primeiro ponto, eu falo de tempo e clima no setor agropecuário, trago esse contexto importante aqui. No segundo ponto, eu trago as questões das variáveis meteorológicas no desenvolvimento das plantas dos animais, então faço toda uma relação entre as variáveis. A questão da climatologia, variabilidade e a diversidade climática, que é algo que a gente sofre bastante nos dias de hoje. Na parte dos serviços agrometeorológicos, além daquela questão das redes das estações automáticas e convencionais, tem também um aprofundamento na questão da aquisição, processamento, aplicação de bancos de dados, utilização de produtos, plataformas interativas, aplicativos, startups. No quinto ponto, eu trago evapotranspiração e manejo de água e vou até a parte de irrigação, exigências agrometeorológicas dos cultivos agrícolas, tanto animais quanto vegetais, a questão dos ARC, que aí a gente entra com o balanço hídrico, já que o balanço hídrico é a base para os ARC, perturbações antrópicas do clima e os seus impactos na agricultura, e as práticas e tecnologias para a potencialização agrometeorológica dos cultivos, tá? Então, para finalizar, eu deixo aqui que a mudança do uso da terra combinada às atividades pecuárias, de fato, trazem alterações dos processos biogeofísicos e biogeoquímicos da região. A pecuária é um dado muito importante que sofre com essa variação do clima e também das condições de tempo, ano após ano. A intensificação dos eventos extremos tem impulsionado a necessidade de novas tecnologias. Por exemplo, sistema de produção com plantas forrageiras irrigadas em pequenas áreas tem potencializado a resiliência agrícola e aumentado os suportes hídrico e alimentar da região. Essa plataforma Servagro, que a gente tem trabalhado, a inovação em agrometeorologia, muito importante para o gerenciamento hídrico em cadeias produtivas agropecuárias. E, finalmente, é preciso uma reestruturação dos planos de ensino das disciplinas de agrometeorologia com a incorporação de uma abordagem mais atual, por vezes trazendo questões de importância nacional, regional e local das cadeias produtivas, tá? Então, eu deixo aqui meus contatos, né, aí nossos parceiros, e agradeço novamente a oportunidade. Obrigado, Thieres, pela importante palestra aí, trazendo para a gente o consumo de água pelas culturas também, né, que trabalha em conjunto com a Magna.
e os serviços agrometeorológicos aí para a região do semiárido, que é de extrema importância, né? Uma região tão dependente assim de informações agrometeorológicas visando a irrigação das culturas, né? Então, agradeço a disponibilidade, Thieres. E agora eu vou trazer de volta a Magna, conseguiu se reconectar. Então, Magna, fique à vontade aí para finalizar a sua palavra. Eu finalizei já, né? Mas eu finalizei sozinha, sabe? É interessante que antes da gente entrar online para todos, né? A gente já estava falando isso, né? Prevendo isso. A gente vai para a live do semiárido e a gente pode até cair conexão, porque está chovendo bastante no semiárido, né? O que é bom, né? Aqui no semiárido, né? Só que a internet caiu. Tá, o pessoal vai pedir bastante live aí no semiárido para chover mais ainda. Pois é. Está cheio de trovão aqui fora e está chovendo, e tomara que não caia novamente. Vamos tentar concluir, tá bom? Eu já estava finalizando, na realidade, né? Eu vou só fazer as considerações finais aqui, para que a gente consiga ir para o debate com os três, né? Tá? Então, a gente já estava finalizando a apresentação. Eu estava nos últimos slides, deixa eu passar aqui. Acho que eu estava nesse slide da Caatinga, né? Você está em tela cheia, Daniel? Tá sim. Tá perfeito. Tá? Então, a gente tem também, como eu estava falando, o método das correlações turbulentas em área nativa de Caatinga, né? Dessa forma, a gente consegue fazer uma avaliação de resultados de balanço de energia, de evapotranspiração com mudança do uso da terra e a importância do entendimento da Caatinga em todo esse processo, que é uma vegetação altamente adaptada às condições do semiárido, né? E que, por mais que algumas pessoas pensem que ela não tem grande poder de fixação de carbono, ela tem sim, ela tem um grande poder de fixação de carbono, e mesmo em ano seco, ela consegue fixar bastante carbono. Ainda mantém um balanço de carbono negativo no período seco, né? Mas na maioria dos anos, informações que outras culturas e outras vegetações não teriam condição de fixar carbono, a Caatinga, mesmo assim, ela é altamente eficiente, ela consegue fixar carbono e realizar os processos fisiológicos, né? Além desses métodos tradicionais que nós temos trabalhado, como o método da razão de Bauman e o método das correlações turbulentas, nós também temos trabalhado com alguns métodos mais recentes para biomassa, para carbono, né, utilizando sensoramento remoto. Aqui nós temos o trabalho da Adriana, que é doutoranda lá no Prodema, em Recife. Ela está utilizando informações de campo e do LiDAR aéreo, né, para fazer estimativas do carbono fixado, né, da biomassa e do carbono fixado em áreas de Caatinga, né. Com isso, a gente vai poder utilizar informações de satélite de forma mais segura, né, sabendo que eles têm boa relação. E que relação existe entre os dados do LiDAR, de satélite, que tem disponível na internet, né, produtos disponíveis na internet, já tendo sido validados com as áreas de campo, né. Um outro trabalho também, utilizando tecnologias mais recentes, como o drone, é o trabalho do Clóvis, que ele vai estimar o status hídrico por meio de índices de vegetação na área de Caatinga, né. O Clóvis está usando imagens de RGB e multispectrais de drone para calcular o índice de área foliar e o NDVI da Caatinga e estimar o status hídrico da vegetação. Aqui temos alguns mapas com o LAI estimado por câmeras RGB e o LAI estimado por câmera multispectral. O Clóvis também está fazendo a validação de dados de sensoramento remoto para a umidade do solo, ele está trabalhando com o SMOS, o SMAP e o CCI, no período 2015 a 2020, e o Clóvis está validando com os dados lá da torre, né? Isso faz com que a gente fique mais seguro para utilizar esses dados de satélite. Tanto o Clóvis quanto a Adriana, eles vão defender o próximo ano e estão gerando os resultados finais de seus trabalhos ainda, né? A Érica também trabalha com informações do LiDAR, né? O LiDAR terrestre, no caso da Érica. A gente utiliza os equipamentos em campo para escanear a vegetação e assim a gente obtém modelos
tridimensionais da vegetação, nesse caso aqui é da caatinga. A Érica está avaliando a mudança de uso do solo de caatinga e cultivos de manga e uva, né? Então, a intenção é que a gente estime a biomassa da manga, da uva, da caatinga, faça a determinação por meio de modelos, né, com mudança de uso do solo, mas também a gente tem a intenção de propor informações úteis para a modelagem hidrológica, como a interceptação de água, o escoamento de água, como acontece em área nativa de caatinga e em área de cultivos irrigados. Isso vai fazer com que os nossos modelos hidrológicos eles sejam mais responsivos para esses tipos de vegetação que nós estamos utilizando, né? E, finalmente, o trabalho da Célia, que também é utilizando drones com câmera multiespectral, para determinar a evapotranspiração. No caso da Célia, está trabalhando com a videira, mangueira e também a caatinga. Aqui nesse mapa nós temos uma imagem termal da temperatura de um parreiral, isso aqui é um parreiral, né? Em diferentes fases fenológicas nós temos aqui, e em campo nós temos também torres micrometeorológicas e sensores de umidade do solo para fazer balanço hídrico e estimar a evapotranspiração em campo e comparar com a evapotranspiração determinada pelas imagens de drone, né? E, finalmente, a gente conclui, né, trazendo essa importância dos estudos que nós temos feito, mas também enfatizando a necessidade de que esses estudos sejam transmitidos para os produtores, para que os produtores, os técnicos, os tomadores de decisão consigam utilizar informações de coeficiente de cultivo, de evapotranspiração, para realizar o manejo de irrigação de forma adequada, né? Principalmente na nossa região semiárida, que é onde nós estamos trabalhando. E a validação de produtos de sensoriamento remoto vai fazer com que a gente possa utilizar esses dados que estão prontamente disponíveis na internet de forma mais eficiente, de forma mais, com maior confiança para as nossas áreas que temos atuado, né? A gente sabe que os produtores, eles querem o tempo todo estar com as informações na sua mão, e Edson falou um pouco agora do aplicativo Plantio Certo, do site do Ministério. Então, essas informações dos trabalhos realizados em campo, elas vão para as informações, para os aplicativos, e os produtores podem utilizar essas informações em tempo real, né? A gente sabe que todos os estudos com imageamento, você está lá com o celular no campo, tira uma foto, você pode estimar o índice de área foliar com o aplicativo, você pode computar a produção, estimar a produtividade. Então, a cada vez mais os produtores estão se modernizando e querem informações mais prontamente disponíveis, né? As estações agrometeorológicas, as redes de fluxos, né, são tendências mundiais. A China e os Estados Unidos têm a cada dia instalado novas redes e essas informações ficam disponíveis em tempo real. A gente espera que a gente consiga também aqui no Brasil avançar para isso no futuro, né? A gente sabe que a gente tem vários problemas nas nossas redes de monitoramento. As nossas estações estão precisando de manutenção. Se a gente olhar o site do INEMET, várias estações estão paradas. Então, aqui também fica uma informação que a gente também precisa buscar, lutar para que a gente atualize a nossa rede de estações e também que a gente consiga difundir mais o uso dos seus dados, né? Porque isso é importante, é necessário para o manejo de água adequado, né? Então, nós temos vários parceiros, né? A gente recomenda que vocês enviem seus trabalhos para a nossa revista da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, para Agrometeoros, né? E que sigam as redes sociais da SB Agro. Se associem, se filiem e juntem-se a nós nos estudos de agrometeorologia. Daniel, muito obrigada. Fique à vontade. Vamos agora para as perguntas. Obrigado, Magna. Então, ainda bem que você conseguiu se reconectar. Essas considerações finais foram de extrema importância aí para o nosso entendimento. Agora eu convido aqui para a nossa live o professor Bergson e o professor Thieres para a gente responder algumas perguntas e fazer uma discussão. Então, como uma primeira pergunta que o José Santos enviou, ele enviou quando estava tendo a palestra da Magna, a exemplo de Israel, que reutiliza a água do esgoto para fins de irrigação, qual que é a possibilidade do uso de águas cinzas na irrigação para amenizar os problemas do semiárido brasileiro, com relação à falta de disponibilidade plena de água? É para mim, Daniel?
Pode ser, Magna. A gente sabe que, a depender do uso, né, do vegetal, existem alguns limites, algumas normatizações, né? Então, a água cinza ela não pode ser utilizada para alguns produtos que você vai consumir diretamente, né? Mas para a produção de forragem, para a produção de mudas nativas, isso é muito incentivado. Tem vários estudos com a palma forrageira sendo irrigada, por exemplo, a palma forrageira sendo irrigada Petrolina, eu acho que Serra Talhada também deve ter, né, Thieres? Então, assim, realmente se recomenda muito que utilize, porque é uma água que já tem, inclusive, nutrientes, né? Mas tem algumas restrições para produtos alimentares. Se alguém quiser complementar. Eu acho que além dos produtos das espécies forrageiras, também espécies industriais, né? Por exemplo, o algodão, por exemplo, pode ser uma alternativa de produção. O meu TCC ainda, o meu TCC não, o meu PIBIC, lá em Campina Grande, foi irrigando algodão com água residuária, né? E realmente os resultados são impressionantes e pode ser uma alternativa interessante, ou de repente uma oleaginosa aí para a produção de biodiesel, quem sabe? Mas é algo a se pensar, né? Porque é um volume de água muito grande que só vai levar problema para onde vai. Então, se puder reutilizar de alguma forma. O que talvez falte um pouco são dados técnicos, né? Que embora a gente saiba, né, que o potencial desse tipo de água cinza, mas ainda para fazer uso, mesmo que seja, né, sei lá, para plantas forrageiras, né, como você falou também, Bergson, a parte de oleaginosas, né, enfim, também diga aí a questão de flores tropicais, né, ainda faltam dados técnicos para consolidar a utilização, mas que tem muito estudo que realmente está acontecendo. A gente tem um projeto participa lá em Parnamirim, que tem sido utilizado para a produção de plantas forrageiras, e lá a equipe, né, em parceria com a Compes e outras empresas, né, a universidade, tem levantado essas informações para dar um subsídio melhor, né, para a produção dessas culturas, né. Então, concordo totalmente com você e com Magna, e a falta de dado técnico ainda acaba aqui consolidando, vamos dizer assim, a utilização. E a criação de políticas públicas, né, porque muita gente tem muita informação já gerada, mas acaba não havendo uma sistematização consequentemente, a geração de política pública, né? Excelente. O Ademar Alves, ele encaminhou uma pergunta para o professor Thieres. Seria utópico dizer que, para mitigar os problemas a longo prazo, você teria 3 frentes de iniciativas: interligação de bacias ou microbacias, construção de açudes e no florestamento, principalmente com relação à mata ciliar? Admar, eu vou mais pela a terceira, questão do reflorestamento. Não que as outras não sejam possíveis, mas com as polêmicas que a gente já tem hoje, né, acaba sendo um pouco difícil, né? E a construção de açude em ambiente semiárido também acaba sendo polêmico, né? Não só a utilização, vamos falar assim, dessas águas que acabou de citar, mas a qualidade, águas de qualidade inferior, de poços, talvez, né? Com dados técnicos corretos, isso talvez a longo prazo possa, né, minimizar alguns gargalos que a gente tem aqui, né? Porque são águas subterrâneas que a gente pode fazer uso, mas de fato a gente precisa saber como utilizar. Aí a construção de açudes, né, e a questão de interligar, mesmo que seja microbacias, eu acho um pouco polêmico, que não entra em xeque no momento, sabe, Admar? Essa é a minha opinião. Excelente. Bergson, Magna, querem fazer algum comentário? Lembrei do professor Mário Miranda Thieres, que defende açudes mais profundos, né, com menor espelho de água para reduzir a evaporação nos ambientes semiáridos, né. A gente vê que um grande problema na construção de açudes é que
muitos são feitos de forma irregular, né, seguindo vários, um atrás do outro, na sequência de um mesmo rio, e aí faz com que os açudes realmente não consigam, na sequência de um mesmo, e alguns açudes não conseguem nem encher, né. Mas, Bergson, que felicidade esse Rio Grande do Norte está, viu? Muita água, muito açude cheio, graças a Deus. Tem muita forragem, se Deus quiser. Só complementando o que Magno falou, eu lembrei de uma palestra que eu assisti no Ceará, era o Dr. Hipérides Mastos, eu acho que ele disse que a gente tem que deixar de construir açude num prato e construir açude no formato do copo, né? A diminuir a área de exposição e perda de água por evaporação. A questão dos açudes, né, principalmente as pequenas barragens, às vezes não assim, é minha opinião, não tem surtido tanto efeito, né? Eu já vi muitas barragens que quando termina a estação chuvosa, ela seca, né? Então, não faz sentido fazer pequenas barragens para pequeno produtor e tal. Mas existem outras alternativas que eu acho que aí elas são bem mais viáveis, principalmente para o pequeno produtor, né? Para o pequeno produtor. Mas aí precisaria de uma ação governamental, porque também não são tão acessíveis. Por exemplo, a barragem subterrânea, né? Eu acho que ela é muito mais efetiva, muito mais eficiente do que um barreiro, por exemplo, como a gente conhece aqui no semiárido. No entanto, aí é uma tecnologia muito... Para a realidade do pequeno produtor, é muito cara ainda, né? E aí eu não sei como é que a gente teria que ter um programa governamental ou não governamental que seja que viabilizasse. Então, isso eu vejo como uma alternativa bem interessante, né? Muito mais do que a construção de pequenos açudes e barragens. Excelente, obrigado, Bergson. O José Sobrinho, ele parabeniza ao Thieres e aos demais palestrantes as apresentações, e ele trouxe uma pergunta interessante, já que nós estamos aqui em palestrantes que fazem parte da SB Agro e foram das gestões, né? O que a SB Agro poderia fazer para uma homogeneização do programa da disciplina agrometeorologia nas universidades brasileiras? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar, mandar um forte abraço para Spínola, esse grande professor, pesquisador da agrometeorologia no Brasil e no mundo aí. Ótima pergunta, viu, Spínola? Não seria... Não poder sair de outra pessoa senão você. É um desafio muito grande, porque isso entra na estrutura também, inclusive, dos cursos, né? E a gente sabe que não é fácil a gente mexer nisso. Eu faço essa modificação, mas sabendo das dificuldades de carga horária, né? Que se tem para se cumprir com isso, nem sempre é fácil. E aí tem a questão de que, para fazer essa fusão, né? Muitas vezes, né, a realidade de cada região, né, é diferente, então teria que o professor se prontificar em querer incorporar isso no plano de ensino, né? Então vai muito do professor. Eu acredito que isso, né? Eu fiz esse exercício aqui enxergando a necessidade não só da região em termos de cadeia produtiva, mas também do nosso alunado, que tem um nível, tem um grau de dificuldade que é diferente de outros locais, né? Aqui nós temos cadeias produtivas diferentes e a gente tem que fazer essa interligação muito forte e sem deixar ele fora do que acontece nacionalmente. Tem que falar de soja, de cana, de milho, de algodão, tem que falar das dificuldades de se produzir isso também, né? Porque ele não pode ficar focado localmente. Então, imagine você fazer, né, essa abordagem numa disciplina de 60 horas. Por exemplo, na zootecnia eu tenho 45 horas por semestre. Como é difícil, né? E a gente não pode fugir da parte elementar, aquela básica que dá massa crítica a ele para poder ter pensamentos diferentes que nós mesmos, professores, temos, né? Nossas visões. Então, assim... Eu até joguei um desafio recente para o Fábio Marinho, né? Foram coisas que eu fui conversando, fui pensando, né, ao longo da gestão.
E lancei para ele, Fábio, por que não, a princípio, como uma forma de divulgar mais ainda a agrometeorologia, a gente criar um MBA em agrometeorologia, né? Junta aí umas peças importantes, vamos criar aí pela USP algo que possa encher os olhos das pessoas, de todos, inclusive dos docentes, e que tem esse interesse de incorporar as atualidades da área dentro das suas disciplinas, né? Porque esse professor vai querer fazer um MBA, talvez, né, em argumentologia. Ele vai querer se qualificar, porque é uma coisa curta. E aí você leva para a realidade dele lá em sala de aula, né? Então é mais ou menos isso. Espero que, com certeza, no seu nível eu não consegui responder, certo, Espínola? Mas foi o que eu consegui, viu, meu amigão? Tenho muita admiração a você. Obrigado, Thieres. Magna, Bergson, querem fazer alguns Isso eu não poderia comentários? deixar sem comentar que eu sou professor também, né? E eu acho por demais oportuno, né? Se a sociedade pudesse ou puder opinar, mas aí eu acho que ela esbarra justamente nisso do que Thierry falou, né? Muitas vezes a disciplina ela está atrelado a uma grade dentro de um curso, né? Por exemplo, eu dou a disciplina de agrometeorologia para o curso de meteorologia, né? Então, talvez na área de vocês tenha mais gente interessada do que na minha. Na meteorologia, os caras estão querendo aprender modelagem, modelagem regional, fazer previsão do tempo, e não estão errado, né? Então, eu acho que no curso de agronomia talvez tenha gente muito mais interessada em agro do que na própria meteorologia. Mas eu também, ao mesmo tempo que eu sinto essa necessidade de talvez a gente pudesse avançar, eu particularmente fazendo uma autocrítica, dentro do ensino da agrometeorologia, dentro do curso, eu vejo às vezes esse tipo de barreira, né? A carga horária não é que seja um problema, mas é um limitador, né? Você tem 60 horas e você fazer tudo isso realmente é muito difícil. Mas se eu ainda tenho um adendo que eu tenho uma disciplina subsequente que é a interação do sistema solo, vegetação, atmosfera, que é uma sequência, seria uma agrometeorologia mais aprofundada, digamos assim. Então, talvez a gente possa fazer algo nesse tipo, mas eu concordo com a preocupação de Espíndola, com a provocação, né? E fico bastante lisonjeado com essas propostas do Thierry, né? Eu acho que a agrometeorologia ela pode ser um canal interessante para que os nossos alunos eles adentrem nesse mundo do empreendedorismo, que, aliás, é uma das grandes dificuldades que eu acho que, principalmente, a meteorologia tem, né? Acho que a agronomia, a gente já tem algumas experiências interessantes do cara sair da universidade e não ficar exclusivamente dependendo de um serviço público, de um concurso, de alguma coisa, né? E a gente sempre tem tentado incentivar nossos alunos a isso, né? A buscar o empreendedorismo, ver quais são as áreas emergentes, tentar se inserir em algumas delas, né? E a agrometeorologia pode ser esse nicho que alguém da meteorologia que por acaso se interessa por agro, né? Que a maioria vai para a área de previsão do tempo e também não estão errado, falando mais uma vez, mas que possa se inserir. Muito bom, Bergson. Como professor, eu vejo a mesma situação na universidade que eu trabalho. Magna, quer fazer algum Eu comentário? concordo plenamente com o Gutierrez, que Bergson falaram, né? Mandar um abraço também para o professor Espínola, grande mestre. Uma satisfação tê-lo aqui nos assistindo, né? Ótimo, excelente. Eterno parceiro nosso Espínola, né? Ele é parceiro de todo mundo, né? Agora, o Rafael Pinheiro, ele mandou uma pergunta para a Magna. Há estudos focados na eficiência do uso da água de determinadas espécies florestais nativas da Caatinga, que são importantes para as comunidades e para a região? E, Rafael, veja só, a gente tem na Caatinga muitas espécies, né? Muitas espécies florestais com diversos usos, né? Com usos múltiplos, né? Inclusive para potencial forrageiro. Muitas plantas da Caatinga a gente sabe que servem para alimentar os animais no período seco, né?
Tanto é que os animais ficam soltos, né? A maioria dos animais aqui no semiárido, eles crescem soltos na caatinga, se alimentando da caatinga, né? Então, a maioria dos estudos, eles são realizados com as áreas, com a densidade de espécies que existe, né? A gente tem realizado alguns trabalhos sobre a eficiência do uso da água, mais para mudas e plantas pequenas ainda, mas não para plantas adultas. Plantas adultas a gente tem focado realmente na mistura de espécies que contém lá no bioma, como, por exemplo, aquela área da torre que eu mostrei, que Thierry tem feito também, né? A gente tem algumas áreas cultivadas com espécies nativas, mas não tem feito estudos de eficiência do uso da água para essas plantas adultas, né? Nos trabalhos nós temos feito, Thierry também tem feito, focados na individualização do índice de área foliar de algumas espécies, né, Thierry, na eficiência do uso da água, mas por meio de estudos com trocas gasosas, utilizando equipamentos na planta, na folha, não equipamentos, métodos micrometeorológicos de grande escala, né, de uma escala maior. Mas em nível de planta, a gente tem feito alguns trabalhos realmente com trocas gasosas. Não sei se Thierry quer complementar, que, consequentemente, essas trocas gasosas nos trazem informações de eficiência do uso da água, tá? É isso aí, Magna. Concordo plenamente com você. Excelente. Só complementando, Rafael, a grande dificuldade é que as plantas da caatinga, elas têm um crescimento muito lento, sabe? Então, a gente vai implantar uma área, por exemplo, uma área com favela, faveleira que é muito utilizada pelos animais. A gente vai implantar uma área com favela para fazer um estudo da eficiência do uso da água da favela, né? Com métodos micrometeorológicos. A gente vai demorar muitos anos para essa favela estar com o tamanho adequado, potencialmente produzindo para a gente fazer esses trabalhos, sabe? Por isso que a maioria é feito a nível de muda ou a nível de folha com laico. Bergson, não sei se quer complementar também. Não, é isso mesmo. Concordo plenamente. É isso aí. Só falando, só para pegando o embalo, não é bem exatamente no tema da pergunta, mas não deixa de ser, né? Eu lembro que quando o Instituto Nacional do Semiárido ele começou a testar algumas espécies nativas, né, com estratégia de recuperação de áreas, né? E eles faziam a irrigação, e aí acho que liga o primeiro, a pergunta lá atrás, fazendo a irrigação dessas mudas com água residuária, né? Aproveitava a água residuária para irrigar a espécie nativa, para recuperar áreas que talvez sozinha leve muitos anos para regenerar, né? E aí eu lembro que os primeiros resultados, eu não sei se eles concluíram, porque eu saí de lá já faz quase 10 anos, né? Eu não sei se eles concluíram o estudo e publicaram, né? Mas os resultados eram bastante animadores, né? E aí poderia ser mais um destino das águas residuárias que o primeiro telespectador, não, como é que é o nome? Internauta, né? Perguntou lá atrás, né? E de repente pode ser um outro destino, né? E ao mesmo tempo a gente possa acelerar, porque de fato, se for esperar a regeneração da caatinga e avaliar potencial forrageiro do hídrico, né? É muitos e muitos anos. Talvez a gente morra e continue o experimento com alguém tocando aí para depois ter algum resultado. Ótimo. E o José Sobrinho fez mais uma pergunta. Como o professor Thierry comentou, é mais uma provocação. Como que se faz extensão em agrometeorologia? Essa eu posso começar respondendo, porque esses últimos anos eu tenho justamente buscado essa resposta. E a melhor resposta, Espínola, está em a gente ir ao campo, ver o que é que o produtor precisa, em vez de a gente estar criando produtos aleatórios. É chegar na propriedade, identificar os problemas e ver como é que o tempo e o clima podem resolver. Esse é o grande detalhe. E aí, a partir disso, você vem procurando indicadores, produtos que venham resolver esse problema. E a gente sabe, em todas as etapas do sistema de produção, que são vários que influenciam o tempo que me influencia. Vai desde quando o cultivo já está instalado até antes no planejamento, tá certo?
Então, fazer em extensão é você estar numa região, identificando as culturas, os produtores, as associações, ver quais são as principais dificuldades, se é com doença, praga, se é com irrigação, se é com época de plantio, se é a falta de estratégias de intervenção agrometeorológica para aumentar a produtividade, se é com adubação, seja onde for, né? Aí sim você vem para o seu escritório e vê o que é que a gente tem disponível hoje, né, de produtos agrometeorológicos. E se não tem, o que é que os produtos meteorológicos podem subsidiar para a gente criar novos produtos agrometeorológicos, tá certo? Muito bom. Bergson, Magna, algum comentário? Não. Nada não, Daniel, isso mesmo. É isso mesmo. Além disso, né, a gente sabe que a agrometeorologia é multidisciplinar, né? Então, a gente passa desde a fitopatologia, a adubação, a nutrição, o uso da água, a irrigação, fisiologia, são vários aspectos, né? E agora tem mais essa questão do empreendedorismo, né, das startups, muitas estão realmente utilizando produtos agrometeorológicos, buscando informações disponíveis em superfície, em sensoramento remoto, para realmente levar para a prática e, como o Tiago falou, ir para o produtor. A gente precisa, talvez, no Brasil, ter um serviço de extensão mais eficiente, né? Ótimo, obrigado. Então, gente, eu agradeço, em nome da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, a palestra de vocês, com altíssimo nível, uma discussão muito boa para nós e para vocês que estão nos assistindo. Então, em nome da SB Agro, agradeço a disponibilidade de vocês. Agradeço também a FEAL, que é Exalc Clima, pelo apoio que nos deram para desenvolvimento da live, e a Campbell pelo patrocínio dessa nossa live. Não esqueçam, nos acompanhem nas nossas redes sociais. Então, nós estamos no Facebook, no Instagram, nós temos nosso canal no YouTube. Assim vocês ficam por dentro do que acontece na agrometeorologia brasileira. E também faço convite, venha fazer parte da SB Agro. Então, entre em nosso site, que é o www.sbagro.org, para maiores informações. E venha fazer parte da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. Então, agradeço mais uma vez a vocês e desejo uma excelente fim de tarde, uma excelente noite para todo mundo. E obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço.